O dog do Reddit. Primeiro relato. Eu sou a babaca por nunca contar à minha mãe que meu marido tem uma situação financeira muito boa? Estou com 34 anos, tenho um relacionamento difícil com minha mãe. Ela me teve quando tinha 17 anos e era viciada em diversas substâncias quando eu era criança. Ela me deixava com quem quer que me vigiasse por dias a fio e eu acabei me criando sozinha. Saí de casa aos 16 anos e fiz couchsurfing com vários amigos até conseguir meu próprio lugar. Aos 25 anos conheci meu agora marido e nos casamos 3 anos depois. A família dele é o oposto da minha e é incrível, tão amorosa e afetuosa. Sinceramente, considero os pais dele meus e os chamo de mamãe e papai. Acontece que eles também estão muito bem de vida, mas isso não é algo que me interessa, menciono isso porque é importante para a história. No ano passado, minha mãe me procurou depois de uma década sem falar com ela, querendo me reconectar e me apresentar à minha irmã mais nova que tinha 2 anos. Fiquei confusa porque nem sabia que ela estava grávida, mas isso parece que ela foi uma mudança de vida. Achei que talvez ela tivesse virado a página e, se não, eu queria ter certeza de que a criança estava bem. No começo parecia que as coisas tinham mudado e ela estava tentando. Essa ilusão durou nas primeiras visitas ao longo de 6 meses, depois ela desabou, me disse que não poderia fazer isso e me pediu para levar minha irmã. Meu marido e eu tivemos uma longa conversa sobre isso, estávamos lutando contra a fertilidade e, de qualquer maneira, estávamos pensando em adotar. Dissemos a ela que se fossemos fazer isso, faríamos da forma correta, então pedimos ao advogado de sua família que garantisse que era uma adoção legal e hermética, o que levou vários meses. Meus sogros adoram e a consideram sua neta. Eles até criaram um fundo fiduciário para ela. Permitimos à minha mãe uma visita supervisionada por mês para que ela não fique totalmente isolada da minha irmã, mas foi durante essas visitas que as coisas correram mal quando ela viu como estava vestida e os brinquedos que tinha, e percebeu que eram caros. Ela começou a nos atacar por escondermos o fato de que temos dinheiro e que, se tivéssemos dado dinheiro a ela, ela não teria nos dado minha irmã, pois poderia ter cuidado melhor dela. Eu disse a ela que, embora tenhamos algum dinheiro, é principalmente o dinheiro dos pais do meu marido, não nosso, então ela não tinha o direito de saber disso, e também que eu não teria dado dinheiro a ela de qualquer maneira, pois não confiava nela. Ela começou a me chamar de vadia egoísta que nunca considerou quão difícil as coisas eram para ela. Agora sinto um pouco de culpa, meu marido me disse que se eu quiser me fazer sentir melhor, ele lhe dará dinheiro, mas isso parece uma má ideia, pois ela provavelmente o usaria mal ou gastaria tudo esperando ganhar mais. Apesar disso, eu me sinto mal, talvez eu devesse ter tentado ajudá-la mais agora que minha sorte está melhor, ou talvez eu devesse ter sido honesta com ela. Sou a babaca por esconder isso dela? Atualização. Recebi um feedback muito bom da minha postagem e isso fez com que meu marido e eu ficássemos acordados a maior parte da noite discutindo o que queríamos fazer e uma decisão foi tomada. Não foi fácil, mas agora temos uma criança em quem pensar e ela tem que estar em primeiro lugar. Bloqueamos a minha mãe em todas as redes sociais, mudamos os nossos números de telefone e contatamos o advogado da família para entrar em contato com ela e informá-la de que todas as visitas foram interrompidas depois da forma como ela falou comigo na frente da minha irmã. Ela tem que ficar limpa de substâncias por pelo menos 1 ano com testes semanais se quiser ver minha irmã novamente. A minha mãe pode contactar o advogado da nossa família se precisar de ajuda com os testes, mas além disso ela não recebe nenhuma ajuda nossa, a menos que queira ir para a reabilitação, pela qual pagaremos, diretamente para a reabilitação, não para ela. Meu marido, minha irmã e eu também fomos morar com meus sogros por enquanto, pois minha mãe sabe onde moramos. Estaremos procurando um novo local e meus sogros estão cientes da situação e estamos cortando todos os contatos por enquanto. Honestamente, meus sogros estão maravilhados por termos ficado com eles. Quando chegamos ao quarto de hóspedes que minha irmã está usando agora tinha um exército de esquimamalos na cama. Eles são sua obsessão atual e meu sogro faz questão de trazer um novo cada sempre que ele a vê. Sempre penso que ela deve ter todos agora e cada vez que me engano. Não sei como ele controla o que ela tem e o que não tem, pois ele nunca compra um repetido. Estamos nos adaptando bem, estamos até planejando umas pequenas férias apenas com meu marido, minha irmã e eu para fugir do estresse que estamos enfrentando. Não iremos para o exterior, pois ela ainda não tem passaporte, mas resolveremos isso assim que quisermos levá-la para a Laponia no Natal. No geral, estamos bem, embora eu admita que estou me sentindo muito em conflito e culpada por isso, embora saiba que é a escolha certa, mas não torna as coisas mais fáceis. Comentários sobre o relato. Parece que eles tomaram a melhor decisão dadas as circunstâncias. A mãe era ou teria sido uma sanguessuga. É bom que a irmã dela esteja segura fisicamente. Embora emocionalmente só o tempo dirá. Eles tomaram a melhor decisão para sua família porque podem ser irmãs biologicamente, mas o problema acaba aí. Portanto, sua proteção contra o parasita que dá à luz é fundamental.
O sogro pegando os quimamalols para sua neta e trazendo novos para ela é a coisa mais fofa que já ouvi em muito tempo. Até a mãe ficar limpa de substâncias, ela não mudará. E até chegar ao fundo do poço ela não vai querer ficar limpa. Qualquer coisa que eles derem a ela será usada para seu vício. Às vezes você simplesmente não consegue ajudar as pessoas. Segundo relato. Pedi teste de paternidade. Saiu positivo. E agora? Em primeiro lugar, sei que cometi um grande erro. Eu sei que a machuquei, mas me escute e seja honesto comigo se ainda posso consertar o que quebrei ou não. Eu tenho 32 anos, e ela, 29. Começamos a namorar em 2021. Tínhamos um ótimo relacionamento. Ela é calma, doce e atenciosa. Namoramos por 1 ano e depois nos mudamos para outra cidade. Tudo estava indo muito bem. Fizemos novos amigos e construímos uma vida lá. Os problemas começaram quando um dos melhores amigos dela decidiu se mudar para a mesma cidade e encontrou um lugar do outro lado da rua. As coisas começaram a mudar. Ele visitava quase todos os dias, e ela era muito people pleaser, sentia receio de desagradar os outros. Tentei deixar claro para ela que isso está ficando chato e que não gosto daquele cara, mas ela não teve coragem de contar a ele ou estabelecer alguns limites. Ele era prático e sedutor de uma maneira que eu não suportava. Ela dava a entender que não está confortável e ele se comportava, mas 5 minutos depois ele voltava ao habitual. Ela acabou me dizendo que ele não era nada para ela e é assim com todo mundo. Avancemos para 2023. Descobrimos que ela estava grávida. Eu estava nas nuvens e nós dois estávamos extremamente felizes e entusiasmados. Ele parou de visitar e depois de cerca de 2 meses voltou para sua cidade. Minha ex e eu tínhamos amigos em comum. Foi aí que uma de nossas amigas começou a ligar os pontos e começou a me contar como ela suspeitava de algo, mas ficou quieta porque não queria ser a razão pela qual 2 pessoas se separaram, mas não aguenta mais. E mexeu com o meu psicológico. Ela disse que minha namorada e seu melhor amigo provavelmente tinham alguma coisa a mais, com base na maneira como costumavam agir sempre que saíamos com nossos amigos. E como é estranho ele ir embora assim que ela engravidou. Ela sugeriu que eu não colocasse o bebê em meu nome até que o teste de paternidade fosse concluído. Contei isso para minha namorada e ela não aceitou bem. Ela terminou comigo instantaneamente depois de algumas semanas, concordou com o teste de paternidade, mas deixou claro que nada vai mudar, que ela nunca vai me perdoar e nunca mais vai voltar para mim se eu me arrepender do que fiz. E peça perdão. Eu disse a ela que poderíamos simplesmente esquecer o teste, mas ela insistiu. Nosso menino chegou há poucos dias e fizemos o teste. Ontem recebi os resultados. E sim, sinto meu peito terrivelmente apertado de arrependimento. Não bebi nem comi nada, não consegui nem ir trabalhar hoje. O que eu faço agora? Quando terminamos nunca deixei de ajudar durante toda a gravidez, ela recusou quase tudo, mas mesmo assim eu sempre estive lá para ajudá-la. No fundo eu sabia que aquele bebê era meu, mas o estrago estava feito e segui o plano. O que fazer agora? Como faço para compensar isso com ela? Eu sei que ela nunca voltaria para mim. Mas como posso me desculpar adequadamente? O que fazer agora? Edith, tudo bem, obrigado a todos por suas opiniões, eu sabia. E agora sei que idiota sou. Eu sei que estraguei tudo. Mas eu nunca disse que estava planejando pedir a ela que voltasse para mim, pois sei que a machuquei muito e não tenho condições de pedir tal coisa. Também deixei claro que não tive problemas em assumir responsabilidades como pai. Não sei por que fui xingado por causa disso nos comentários. Estou felizmente pronto para fazer tudo ao meu alcance para ser o melhor pai para meu filho e, claro, financeiramente também. Também tentei explicar e pedir desculpas genuinamente antes mesmo do teste, mas ela não quis ouvir. Estou pronto e nunca vou parar de tentar me desculpar com ela pela dor que causei e sempre estarei ao lado da mãe do meu filho. Por enquanto, ela acabou de dar à luz. Não vou somar com o meu problema. Estarei ao lado dela até sentir que é um bom momento, então pedirei para conversar sobre isso. Edith, para pessoas perguntando como eu fui falar do teste, conversamos sobre isso em casa. Perguntei se ela ainda acha que o comportamento de seu melhor amigo é aceitável, ela disse que sim. Então tentei argumentar com ela, perguntando se fosse o contrário, estaria tudo bem para ela ver outra garota sendo tão sedutora e acessível comigo. Então ela disse: você não tem uma amiga de infância que eu conheça. Então eu fui e disse a ela que se o comportamento dele ainda fosse aceitável para ela, então estaria tudo bem se eu pedisse um teste de paternidade. Ela disse que se eu não quero filhos eu deveria ter contado a ela antes e que ela não teria problema em voltar para casa, a outra cidade, e criar seu bebê sozinha. Foi aí que eu perdi o controle e disse algo como que ela estava indo atrás do melhor amigo e perguntei se esse era o plano deles. É errado da minha parte, eu sei. Ela terminou comigo instantaneamente. E assim como mencionei no post, algumas semanas depois ela ligou. O último Edith, minha amiga em comum, é casada. Ela não fez nenhum movimento nem nada, mas agora é uma ex-amiga.
para pessoas perguntando o que o amigo fez para me deixar tão inseguro. Bem, sempre que eles estão sentados um ao lado do outro, ele passa a mão pelo braço, tornozelo ou costas dela, com base na maneira como ela está sentada. Ele elogiava o corpo dela ou quando ela mudava a cor do cabelo, ele pedia para ela voltar para a cor que ele gostava de ver nela. Ele poderia estar muito confortável com sua amiga de infância, mas eu pensei que ele poderia pelo menos comportar-se um pouco agora que ela está em um relacionamento sério. Também alguns de vocês estão perguntando por que eu não falei diretamente com o cara. Eu não queria parecer bizarramente controlador, então tentei me comunicar com ela e deixá-la lidar com isso. A maneira como lidei com toda a situação foi errada. Quando eu a acusei de planejar voltar para sua cidade só para ficar perto dele, eu também estava errado. A atualização. Obrigado pelos seus comentários, aqui eu li alguns e também as mensagens privadas. Assim como alguns de vocês me aconselharam. Resolvi fazer a minha parte como pai e também cuidar da mãe do meu filho e nunca tentar falar de nada por enquanto. Eu trabalho 8 horas por dia, volto para casa, tomo banho e vou na casa da mãe dela ajudar com o bebê até meia-noite, depois volto para casa, isso todos os dias. Ela está morando com a mãe dela atualmente, então eu tento o meu melhor para fazer a minha parte. A mãe dela sempre foi boa comigo, mesmo quando terminamos ela me ligou e perguntou se eu estava bem. Então, já que ela está ajudando com meu filho, eu peço jantar para eles todos os dias, eu sou péssimo cozinheiro, e tento ajudar com os afazeres da casa quando meu filho e ex dormem. Compro coisas para ele e deixei claro que fico mais do que feliz em comprar tudo o que me pedem porque ainda não sei muito sobre toda a situação. Isso é tudo que posso fazer por enquanto. Há 3 dias, a mãe dela estava me mostrando como trocar a fralda corretamente. O que eu acertei. De qualquer forma, ela desceu e éramos apenas eu, meu ex e nosso bebê no quarto agora. Ela disse me desculpa, quase como um sussurro. Perguntei-lhe o porquê e ela não disse nada. Não quis insistir no assunto e mudei de assunto. Há 2 dias ela estava ao telefone mandando mensagens de texto para alguém. Depois de alguns minutos ela disse à mãe que o melhor amigo iria visitá-la amanhã para ver a ela e o bebê. Aí ela se virou para mim e me perguntou se eu estava bem com isso. Eu disse por que não estaria. Aí ela disse que só pensou que eu talvez não quisesse que ele visse o bebê. Eu disse a ela que o bebê também é dela, porque isso seria um problema para mim. De qualquer forma, ontem eu estava no trabalho quando minha ex me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia passar em um de seus lugares favoritos e trazer um bife para ela. Eu disse, claro. O lugar é perto do meu trabalho e eu costumava comprar comida para ela no caminho de volta para casa. Quando cheguei na casa da mãe dela vi o carro do melhor amigo estacionado. Não vou mentir, realmente não queria vê-lo e se não fosse pela comida eu não teria entrado porque parte de mim estava com medo do que poderia ver. Bem, a mãe dela ficou feliz em me ver, mas mais feliz do que o normal, se isso faz sentido. Minha ex e seu melhor amigo estavam sentados lado a lado no sofá. Ele disse oi e continuou mexendo no celular, entreguei a comida para ela e continuei minha rotina com meu filho. Mas não pude deixar de notar como ele manteve as mãos afastadas. Como ele não fez comentários inapropriados. Eles conversaram e riram e tudo como antes, mas sem serem práticos e sedutores. Eu estava me preparando para ir embora quando a mãe da minha ex disse que eu parecia cansado e poderia passar a noite lá se quisesse. Não fiquei, pois seria difícil voltar para minha casa pela manhã para me preparar para o trabalho. Não consigo parar de pensar no que ela quis dizer com "me desculpa". Por que ela me perguntou se eu estava bem com a visita de seu melhor amigo? Estou tentando o meu melhor para esquecer o que aconteceu e me concentrar na coparentalidade e em nada mais, mas não consigo parar de pensar nas coisas. De qualquer forma, tive vontade de tirar isso do peito e dar uma atualização. Obrigado a todos que deram conselhos sem serem rudes. A atualização. Um dia depois de postar uma atualização, eu estava voltando para casa quando recebi um telefonema da mãe da minha ex. Ela me disse para não pedir nem trazer nada para o jantar e ela parecia um pouco estranha. De qualquer forma, quando cheguei na casa da mãe dela, minha ex estava amamentando, então fui ajudar a mãe dela a arrumar a mesa. Tanto minha ex quanto a mãe dela não conversavam e dava para sentir que algo não estava certo. A mãe dela iniciou uma conversa sobre paternidade e disse algo como "você é um bom pai, eu não teria sonhado com um pai melhor para meu neto". Minha ex murmurou "sim, espere até que ele desapareça antes mesmo de seu filho completa 1 ano, como meu pai fez". Eu me senti tremendo de raiva, a mãe dela gritou com ela instantaneamente. Não falei nada porque o bebê estava no mesmo quarto e não queria acordá-lo com a voz alta, saí silenciosamente. Antes mesmo de eu chegar em casa, ela explodiu meu telefone com mensagens de texto e chamadas perdidas. Ela estava me implorando para atender sua ligação. Acabei atendendo. Ela se desculpou por ter mencionado meu pai e disse que estava com raiva de si mesma por tudo e, em vez de tentar consertar as coisas, apenas as piorou. Ela então disse que não conseguia ter essa conversa cara a cara, e perguntou se eu poderia apenas ouvi-la sem interrompê-la até que ela terminasse. Ela se desculpou por não ter impedido sua melhor amiga de arruinar nosso relacionamento e agora percebeu o quão errada era a maneira como os dois costumavam agir. Eu não disse nada, apenas continuei ouvindo ela.
Ela também mencionou que sua mãe a fez perceber como o flerte e o toque eram demais para qualquer homem em sã consciência aceitar. Ela falou e eu escutei até ela contar tudo e fiz a pergunta que estava me consumindo porque eu realmente precisava de um encerramento para deixar tudo para trás. Perguntei a ela se aconteceu alguma coisa entre eles quando ainda estávamos juntos. Ela disse que não, mas na noite em que ele veio ver o bebê, ele admitiu ter sentimentos por ela, o que a fez perceber que o jeito que ele era cheio de toques e flertes com ela não era inocente. Fui no dia seguinte ver meu filho, conversei com a mãe dela sobre tudo. Ela me aconselhou a não deixar nada atrapalhar meu relacionamento com meu filho. Garanti a ela que o bem-estar do meu filho é tudo o que me importa e nada irá afetar o meu carinho e a minha afeição com ele. Ela também se desculpou pelo que a filha disse e validou meus sentimentos. Mais tarde, minha ex perguntou se nós dois poderíamos começar a terapia para resolver tudo corretamente para o bem de nosso filho, para que possamos ser pais da melhor maneira possível. Ela parecia mais relaxada e ela mesma pela primeira vez depois de tudo e se desculpou novamente por ter mencionado meu pai e por como ela se odeia por isso. E isso é tudo, acho que não haverá mais atualizações. Para mim é isso, nós dois decidimos fazer o que era melhor para nosso filho. Para quem me aconselhou no último post, já segui o caminho legal para conseguir meus direitos legais para meu filho, só esqueci de mencionar. Vou deletar as postagens em minha conta esta semana. Só queria que vocês soubessem como foram as coisas, pois já compartilhei meu problema com vocês. Obrigado por suas opiniões, especialmente aquelas que tentaram ver as coisas da minha perspectiva e tentaram ser gentis comigo. Comentários sobre o relato. Pelo menos a mãe é uma pessoa legal. Então ela é people pleaser e permite que os limites voem quando se trata do melhor amigo, mas não quando se trata do namorado. Que bonito, não é? E você olha só, o melhor amigo estava tentando começar algo, imagine só. Mas o que não surpreende é que o OP ainda seja culpado por tudo. Podem ser pessoas trollando, mas sendo enfurecedor que, depois de tudo isso, as pessoas ainda pensem que ele é o babaca. Eu diria que a grande maioria dos people pleasers é assim e eles vão além por todos, exceto pela pessoa mais segura, normalmente seu parceiro. People pleasing é, no fundo, um comportamento ansioso de qualquer maneira. Quero dizer, quando sua própria mãe concorda com seu parceiro que ele estava certo em pedir um teste de paternidade e você sabe que fez cagada. Pedir um teste de paternidade significa o fim do relacionamento, o fim. E não porque seja errado perguntar, mas porque perguntar significa que há tanta coisa errada que não há conserto. Não consigo imaginar permitir que meu melhor amigo, de qualquer gênero, seja cheio de toques comigo, esteja eu em um relacionamento ou não. Eu tenho um melhor amigo do sexo oposto, um dos meus 3 melhores amigos, e nós nos abraçamos ocasionalmente, mas não há nada de toques nesse sentido. Tive amigos que tentaram esse tipo de joguinho, mas foi aí que se tornaram ex-amigos. Honestamente, é uma pena que ele tenha cortado aquela amiga. Parece-me que ela realmente pensou que algo estava acontecendo por motivos óbvios e tentou fazer a coisa certa. OP deve entrar em contato. As pessoas nesses comentários estavam loucas. Se eu fosse um cara e visse minha namorada ficando se engraçando e flertando com algum cara e defendendo, dizendo que é um comportamento adequado, definitivamente pediria um teste de paternidade. A ideia dela sobre o que é adequado com quem está fora do relacionamento é completamente diferente da minha, então como vou saber o que mais ela acha adequado? Ela poderia ter parado isso quando ele pediu, da mesma forma que ela parou na casa da mãe. Sinceramente, parece que ela também queria ficar com o melhor amigo, mas acabou grávida e ele desistiu. Ele provavelmente só passou para confirmar que o bebê não era dele e agora está se distanciando dela e ela está tentando voltar com o OP. Espero que ele continue apoiando seu filho, mas deixe essa mulher pra lá. Eu realmente não entendo por que o OP foi criticado por estar desconfortável com aquele cara basicamente apalpando sua namorada. Tenho forte convicção de que homens e mulheres podem ser amigos sem que isso seja sexual, mas aquele cara estava claramente ultrapassando os limites da amizade para o flerte. A namorada não mandar ele para aquele lugar ou deixar OP fazer algo a respeito foi um grande erro da parte dela. Parece que a ex-namorada estava plenamente consciente do avanço do flerte e concordou com ele. Ela estava apenas bancando a ingênua e indiferente quando confrontada pelo namorado. Além disso, ela o largou quando questionada se seu relacionamento com o melhor amigo era algo mais e se o filho poderia ser dele. Esta parece ser uma reação razoável para alguém magoado, até que ela o atacou sendo como seu pai, apenas para depois se desculpar e dizer que o fez por causa de suas próprias frustrações. Isso significa que sua reação natural ao responder à culpa e à frustração é atacar. O que significa que quando ela o largou, ela provavelmente sabia que a culpa era de suas más escolhas e criticou. Infelizmente esta criança crescerá com pais separados, mas estes dois podem oferecer algo melhor para uma criança separada do que juntos.
Lembro-me de ter lido isso enquanto acontecia. Eu disse desde o início que ele tinha o direito de perguntar. Todos ficaram bravos porque acham que não há nada de errado em ter o melhor amigo do sexo oposto. Mas o problema mesmo foi flertar e tocá-la bem na frente do Ob. Isso não é um melhor amigo, é um namorado. Eu me sinto mal pelo Ob, mas a ex merece tudo o que ela recebe. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.